Se você já acompanhou ou teve notícias de uma Olimpíada, é provável que você tenha ouvido ou até visto uma prova chamada maratona. É uma prova de pouco mais de 42 quilômetros. Sua existência foi inspirada numa história que alguns até consideram lenda, lá da Grécia antiga, da Grécia antes de Cristo. A capital da Grécia, Atenas, foi ameaçada pelos persas, pelo Império Persa. Estes, os persas, juraram que derrotariam os gregos, invadiriam a cidade, sacrificariam seus filhos e abusariam de suas mulheres. Os soldados de Atenas, antes de saírem para a guerra, deram uma ordem às suas esposas. Caso, em 24 horas, não chegasse nenhuma notícia da vitória deles, elas deveriam matar os filhos e depois cometer suicídio. Os gregos venceram a guerra, mas ela demorou mais do que eles imaginavam. Um pouco mais do que 24 horas. Temerosos de que as mulheres cumprissem as ordens a ordem que eles haviam dado, o general, comandante do exército grego, ordenou que seu melhor corredor, Fidípedes, pudesse correr 42 quilômetros que separavam a planície chamada de Maratona até Atenas, para contar que a vitória havia chegado, que as mulheres não precisavam cumprir aquela ordem. Não é preciso dizer que as mulheres esperavam ansiosas que alguém chegasse com alguma notícia da guerra. Fidípedes correu o máximo que pôde. Chegou a tempo de evitar a tragédia. Chegou, disse apenas, vencemos, e caiu morto, exausto pelo esforço. Fidípedes foi o portador de boas novas, de boas notícias. Algo muito comum naquele tempo. Cada exército tinha os seus mensageiros, cuja função era levar a notícia da vitória. As boas novas, as boas notícias. Usando essa imagem de um corredor que vem da guerra, voltando para a cidade, para comunicar a vitória daquele povo, Isaías escreveu um poema para anunciar a vitória de Deus sobre as forças que dominavam o povo de Israel, de Judá, o povo de Jerusalém, e que também prefigurava uma vitória ainda maior, sua vitória final sobre as forças do mal. Neste poema, que está narrado em Isaías 52, versos 7 a 12, Isaías nos mostra que as boas notícias que devem ser contadas para o povo de Deus, as boas notícias que o mensageiro de boas novas deve trazer é: Deus reina, Deus governa, Deus é rei sobre o mundo. Leiamos Isaías 57, versos 7 a 12. Isaías 52, desculpe. Isaías 52, obrigado. 52, versos 7 a 12. Então, Isaías 52, 7 a 12 diz: quão formosos são sobre os montes os pés do que anuncia boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia boas novas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião: o seu Deus reina. Eis o grito dos seus atalaias. Eles erguem a voz e juntos gritam de alegria, porque os seus próprios olhos veem o retorno do Senhor a Sião. Gritem de alegria e juntas exultem, ó ruínas de Jerusalém, porque o Senhor consolou o seu povo, ele remiu Jerusalém. O Senhor desnudou o seu braço à vista de todas as nações, e todos os confins da terra verão a salvação do nosso Deus.
Fora, fora, saiam de lá, não toquem em coisa impura, saiam do meio dela, purifiquem-se, vocês que levam os utensílios do Senhor, porque vocês não sairão às pressas, nem partirão como quem foge, porque o Senhor irá adiante de vocês, e o Deus de Israel será a sua retaguarda. Vamos orar. Bondoso Pai, chegamos mais uma vez na Tua presença, agora pedimos Tua graça atuando em nós, para compreendermos, amarmos e obedecermos a Tua palavra. Isso nós pedimos em nome de Jesus. Amém. As boas notícias que Deus tem para o seu povo é que Ele reina, é que Ele governa. Quais seriam as reações que estas notícias deveriam produzir no povo de Deus? Qual deveria ser a maneira que o povo de Deus deveria reagir diante dessas boas notícias, diante dessas boas novas, diante do fato de que Deus está dizendo que Ele reina, que Ele governa, que é Ele que manda nesse mundo? Baseado então nesse texto, eu quero apresentar 3 reações que o povo de Deus deve ter diante do fato de que o nosso Deus reina, o nosso Deus governa. A primeira é que a notícia que Deus reina deve nos animar em manter a esperança de que Deus vai restaurar todas as coisas. A notícia de que Deus reina deve despertar em nós um ânimo esperançoso de que Deus há de restaurar todas as coisas. Relembrando que o contexto histórico dessa profecia, a tela de fundo, a história por trás deste poema é fornecida pelo exílio babilônico que Isaías profetizou e que agora, antes do exílio, mais de 100 anos antes do exílio, ele fala a esse futuro povo que estaria no exílio, a este povo que Deus permitiu que eles fossem para o exílio por causa de sua desobediência. E aquele povo que estaria no exílio estaria frustrado, desanimado, achando que o seu Deus tinha sido vencido, ou mesmo que esse Deus os tinha abandonado. Isaías profetiza as profecias que estão narradas a partir do capítulo 40 de seu livro, para animar este povo, para levar conforto, para mudar aquele sentimento de desânimo e desesperança para um sentimento de ânimo e de esperança. Deus não os abandonara. Então todas as profecias nesta parte têm este alvo. Deus havia executado o seu juízo disciplinador sobre o seu povo, mas restauraria, renovaria suas promessas e traria este povo de volta para Jerusalém. E além disso, num futuro ainda mais distante, Deus restauraria toda a criação. Aqui nós temos um cântico em 3 estrofes. Um cântico que, como é costume no livro de Isaías, encerra um segmento maior. Você já percebeu desde a primeira parte de Isaías 1 a 39, que várias sessões de Isaías têm o seu final marcado por um cântico, um poema que era para ser cantado, composto pelo próprio Isaías. Esse aqui também. Ele encerra o segmento que começou lá no capítulo 50, verso 4, que foi mais um dos cânticos do servo, isso é, daquele que Deus prometeu que viria, o servo do Senhor, que no tempo de Isaías está sendo prometido, e lá naquele cântico, este servo diz que ele teria como missão animar o povo de Deus, dar ânimo ao povo de Deus. Depois do cântico, o servo do Senhor desafia os ouvintes e leitores a reagirem com confiança. No capítulo 51, versos 9 a 11, ele trouxe inclusive uma oração
que o povo fez? Pedindo para Deus despertar. Pedindo para Deus, então, agir novamente, que o seu braço despertasse e agisse. E depois de 51, verso 11, ele começa a apresentar as respostas de Deus. E aqui, encerrando essa parte, nós temos essa resposta em forma de um cântico. A próxima sessão será talvez a sessão mais conhecida de Isaías, é mais um cântico do servo do Senhor, dessa vez tratando do sacrifício expiatório do servo. Mas aqui nesse texto, a primeira parte do poema fala de um mensageiro que traz boas novas. Quão formosos são sobre os montes os pés do que anuncia boas novas. Para que possamos entender o que esta imagem poética nos diz, você deve ter em mente aquilo que eu contei na introdução, de uma guerra que ocorre e o exército vencedor envia para a sua cidade um mensageiro de boas novas que vem trazendo a notícia de que eles ganharam a guerra, de que eles venceram. Nós temos um exemplo disso, temos vários exemplos, mas um dos exemplos que pode deixar claro na sua mente essa imagem poética de Isaías, está lá em 2 Samuel, capítulo 18, versos 19 a 28. Abra a Bíblia lá, 2 Samuel, capítulo 18, versos 19 a 28. Diz assim, 2 Samuel 18, 19 a 28. Então Ahimaás, filho de Zadok, disse a Joabe: deixe que eu vá correndo dar ao rei a notícia de que o Senhor Deus já o livrou das mãos de seus inimigos. Mas Joabe lhe disse: hoje você não será o portador de boas notícias. Você poderá fazer isso outro dia, mas hoje não, porque está morto o filho do rei. Então Joabe disse a um etíope: vá e diga ao rei o que você viu. Ele inclinou-se diante de Joabe e saiu correndo. Porém, Ahimaás, filho de Zadok, tornou a falar com Joabe: aconteça o que acontecer, deixe-me também correr atrás do etíope. Joabe perguntou: por que você quer correr, meu filho, se não terá recompensa pela notícia? Ahimaás respondeu: aconteça o que acontecer, vou correr. Então Joabe lhe disse: corra. Ahimaás correu pelo caminho da planície e passou o etíope. Davi estava sentado entre os dois portões da entrada da cidade. A sentinela subiu ao terraço do portão sobre a muralha e, levantando os olhos, viu que um homem vinha correndo sozinho. A sentinela gritou e avisou o rei. O rei disse: se vem sozinho, traz boas notícias. E vinha andando e chegando. Então o sentinela viu outro homem que corria e gritou para o porteiro: eis que vem outro homem correndo sozinho. Então o rei disse: também esse traz boas notícias. O sentinela continuou: vejo o jeito de correr do primeiro. Parece ser o jeito de correr de Ahimaás, filho de Zadok. Então o rei disse: este homem é de bem e trará boas notícias. Ahimaás gritou e disse ao rei: paz. Inclinou-se diante do rei com o rosto em terra e disse: bendito seja o Senhor seu Deus, que nos entregou os homens que levantaram a mão contra o rei, meu senhor. O que nós temos aqui é Davi, numa cidade que ficava numa região chamada Maanaim. O seu exército havia ido para uma guerra e o inimigo era o seu filho, Absalão, que havia se revoltado contra o pai, queria tomar o reino do pai, tomar o trono do pai, e liderava uma grande porção do reino de Israel contra Davi. Davi quis liderar o exército contra seu filho,
Mas os seus generais disseram não. Eles só vão querer matar você. Eles não vão querer matar nenhum de nós. O que eles querem é matar você. Porque eles sabem que matando você, só resta como líder o teu filho, Absalão. Então você fica aqui. Então Davi ficou ali, assentado entre os portões da cidade. Ele esperava notícias. Havia um muro na cidade, né? Davi está embaixo entre os portões, tinha um muro, como o muro de um quartel, e lá tinha as guaritas e as sentinelas, as vigias lá nas guaritas, nasquelas torres de sentinela. E aí o sentinela olha e lá vem um homem correndo. E ele diz, ei, lá vem um homem correndo. Aí Davi imagina, bem, se vem um homem só, então ele vai trazer boas notícias. Depois o sentinela olha e lá vem outro homem correndo. Aí Davi, ele diz, e vem um outro homem correndo também. Aí Davi diz, bem, então ele deve também trazer boas notícias. Pronto. É essa imagem muito comum naquela época, em épocas de guerra, que Isaías tinha em mente quando compôs aquele poema. E Isaías, voltando lá agora para o texto de Isaías, ele vai aplicar esta imagem à situação dos exilados na Babilônia e de Jerusalém, a cidade quase desabitada, que estava em ruínas, a cidade que tinha sido invadida, tinha tido seus muros destruídos, suas casas destruídas, seus campos devastados, o templo arruinado, destruído, e o povo, pouco povo que restava em Jerusalém, vivia desanimado e triste e sem esperança. E Isaías então, com esta imagem, lhe diz, quão formosos são sobre os montes os pés do que anunciam coisas boas. E aí nós devemos entender o que Isaías quer dizer. Você pode imaginar que alguém que vem de uma guerra que luta com espada, com flecha, com tudo, que não usava botas, usava sandálias, e depois empreende uma corrida lá da guerra até chegar na cidade, que os pés não vêm lá, essas belezas todas, concorda comigo? Os pés vêm sujos, empoeirados, se ele estava na guerra, até talvez carreguem sangue, lama, mas para quem está observando, o sentinela que está vendo, e vendo uma pessoa correndo, e o jeito de correr é um jeito alegre, é um jeito que manifesta alegria, ele descreve, que pés bonitos são esses. Não pelos pés em si, mas pela notícia que eles trazem. Pela notícia que essa pessoa traz. Então ele está usando uma figura de linguagem, certo? A parte para representar o todo, para dizer que bela é essa pessoa, não por aquela pessoa, mas pela notícia que ela traz. Então Isaías está usando essa figura, daquele povo de Jerusalém, que agora vê um porta-voz, vê um portador de boas notícias chegando. Então, diante da perspectiva daquele povo derrotado, escravizado, dominado, esperando uma notícia de vitória e de libertação, e vê alguém vindo de longe, um soldado, trazendo uma notícia, os pés sujos com poeiras, mas o jeito dele correr demonstra que a notícia é boa, que a notícia é alegre. As pessoas, o sentinela aqui que está no muro, que está olhando, já começa a se alegrar, já começa a ver, que coisa boa, ali veio uma boa notícia. E aí ele então diz, formosos são esses pés, bonitos, a ideia é de algo que produz uma boa sensação, que produz alegria, que traz algo que anima. Imagine você, se você é um torcedor, muito torcedor mesmo, e está, por exemplo, numa sala de aula, e o seu time está disputando a final do campeonato, e você é mais ou é melhor estudante do que torcedor, então você preferiu ficar lá na sala de aula. Mas você não aguenta de ansiedade e pede para um colega seu
ficar lá fora para quando o jogo terminar ele dar a notícia. E o colega chega na janela e dá um sorriso. O que significa o sorriso? O teu time venceu, foi campeão. Pronto. Nós não estamos muito acostumados com guerra, né? Então talvez essa é a melhor imagem que eu pude arrumar para trazer para você essa expectativa de um povo, né? Uma outra imagem, esta real, fala eu li num livro, lembranças de um escritor israelense chamado Amos Oz, que ele fala do dia em que a ONU declarou o Estado de Israel como Estado independente. Ele era criança, mas ele lembra, não havia TV e a maioria dos israelenses estavam na rua e nem todo mundo tinha rádio, então tinha um rádio assim na praça com um alto-falante para todo mundo ouvir. E eles foram falando, transmitindo voto a voto, voto a voto. Aí você imagina a ansiedade de quase um século que eles estavam voltando àquela região, esperando o dia de que fosse declarado que eles poderiam formar um Estado independente. E aí, quando o último voto declarou que eles estavam livres, ele disse que houve uma explosão de alegria, né? Ele nunca tinha visto o pai dele chorando, ele diz, e depois dessa ocasião nunca viu também outra vez, mas nesse dia ele viu o pai dele chorando de alegria. Pronto. 2 exemplos para transmitir para você o que Isaías quer contar nessa imagem poética. Um povo que está oprimido, dominado, mas que de repente dos muros da cidade os seus atalaias veem um portador de boas novas, trazendo notícias. Esta palavra, boas novas, foi traduzida no Novo Testamento como evangelho, é a mesma palavra. Da língua do que foi escrito no Novo Testamento é evangelho. Então, aqui está dizendo aquele que traz o evangelho, aquele que traz boas notícias, traz boas novas. No Antigo Testamento, no seu uso literal, era utilizada para a notícia de uma guerra, resultado de uma guerra, vitória numa guerra, era o uso mais comum, mas era também a notícia para o pai quando nascia um filho, e talvez essa pudesse ser outra ilustração. Então imagina, hoje talvez nem desse mais, porque a maioria dos pais acompanha o nascimento do filho ao vivo. Mas imagina na época, um pouco mais atrás, em que isso não era permitido. E o pai nem podia nem estar no hospital, estava lá fora. E a esposa estava lá tendo o filho. E ele não sabia, e aí deu certo, não deu, nasceu menino ou menina, será que nasceu bem? Aí chegava alguém e contava, olha, o teu filho nasceu e está tudo bem. Esse é outro uso usado em Jeremias, né? Jeremias usa a palavra boas novas para isso. Então a ideia de uma boa notícia, uma notícia que alegra. E no caso aqui, qual é a boa notícia? Quão formosos são sobre os montes os pés do que anuncia boas notícias, que faz ouvir a paz. Lembre-se, eu já tenho explicado aqui, que a palavra paz, especialmente no Antigo Testamento, não significa apenas a ausência de conflitos, a ausência de guerras, mas ela significa tudo está bem. Então hoje, quando nós encontramos uma pessoa, a gente pergunta, e aí, tudo bem? É assim que a gente faz? Pronto. Na época do Antigo Testamento tudo está em paz. Estão entendendo? Quando eu queria perguntar se tudo estava bem com a pessoa, eu perguntava, você está em paz? Sua família está em paz? Então a palavra paz transmite a ideia de que tudo está bem. Estamos vivendo bem. Está tudo tranquilo, está tudo ok, está tudo bem. Então as boas notícias falam, está tudo bem. O povo de Jerusalém, aqueles que haviam permanecido lá, ou deixados lá, melhor dizendo, que era só ruínas, vem, o sentinela vê alguém correndo. E ele está gritando, esse que está correndo, trazendo a notícia, olha, está tudo em paz, está tudo bem. Mas ele também anuncia coisas boas. A palavra bom aqui, ou boas, é a mesma usada lá na criação, várias vezes, em Gênesis capítulo 1, que Deus fez alguma coisa e viu Deus que aquilo era
bom. A ideia aqui é de restauração. O projeto de Deus está sendo restaurado. Vivemos num mundo mau, num mundo em que as coisas não são mais boas. Mas aí vem alguém correndo e trazendo a notícia. Não, Deus vai tornar tudo isso muito bom. Mas a terceira parte dessa notícia é salvação, que faz ouvir a salvação, que traz a notícia da vitória de Deus, da libertação, de que Deus agiu para salvar o seu povo. E tudo isso é resumido na última frase: o teu Deus reina. Olha Sião, olha Jerusalém. Talvez estão dizendo que quem reina é a Babilônia. Quem reina são os deuses da Babilônia, são os reis da Babilônia. Mas eu estou trazendo uma notícia para vocês: quem reina é o nosso Deus, quem manda é o nosso Deus, quem governa é o nosso Deus. Ele é que é o rei. E esta é a mensagem do Evangelho. Deus reina. Deus já reina desde o início da criação. Só que houve uma rebelião. O pecado é uma rebelião contra Deus. Deus tem permitido esta rebelião até o tempo que Ele tem marcado, quando Ele vai dar um fim nesta rebelião e Ele vai implantar em definitivo o seu reino sobre toda a criação. Mas mesmo durante o tempo da rebelião, Deus faz intervenções que demonstram que Ele ainda reina, que apesar da rebelião, que apesar da revolta, quem reina sobre este mundo é Deus. E um dos momentos em que isso se manifestou foi exatamente quando Deus, através dos impérios persas, derrotou a Babilônia e permitiu que o seu povo voltasse para Jerusalém. Então ficou claro ali, quem manda no mundo é Deus. Quem manda nos impérios desse mundo é Deus. Quem dirige a história desse mundo é Deus. Um outro momento em que o reino ficou marcado como pertencendo a Deus foi na vinda do Senhor Jesus Cristo. Por isso que ele disse: o tempo é chegado, o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho, nas boas notícias. As boas notícias de que o reino de Deus chegou. Em Cristo se manifestou que quem dirige esse mundo, quem manda nesse mundo é Deus. Mas a consumação ainda aguarda. Ainda aguardamos aquele dia, quando em definitivo Deus vencerá o inimigo, vencerá todos os revoltados, vencerá as forças rebeldes e as lançará no lago de fogo e enxofre. E como Jesus Cristo disse: e os filhos do reino brilharão neste mundo para sempre. Esta será a vitória final. A guerra está se desenrolando. Há várias batalhas. E em algumas dessas batalhas fica claro que quem reina é Deus, como no caso aqui do retorno do exílio, como na vinda do Senhor Jesus Cristo, sua morte e ressurreição e envio do Espírito Santo. Foi uma manifestação clara de que Deus dirige a história do mundo, que Deus governa, de que Deus reina. Mas, como Jesus mesmo disse, o joio ainda está no meio do trigo. Ainda há neste mundo os filhos do reino e os filhos do maligno. Mas Jesus Cristo disse que na consumação, no final de tudo, Ele enviará os seus anjos, vai arrancar o joio deste mundo, vai lançar na fornalha que arde com fogo e enxofre. E aí sim, será o reino plenamente de Deus. O Evangelho fala disso, que Deus reina. Romanos 10:15 cita este versículo. E isso demonstra que a vitória final ainda não chegou.
que houve um cumprimento lá quando o povo de Israel voltou para Jerusalém, mas que a vitória final ainda não chegou. Deus reina, e isso deve alimentar, animar a nossa esperança. Quando olhamos para o mundo, parece que tudo está perdido, parece que não há um governo sério, parece que as coisas caminham de mal a pior, e talvez o medo possa encher o nosso coração, talvez a desesperança possa nos dominar, mas o Evangelho nos relembra que Deus reina. E no final, Ele vai fazer prevalecer o reino dEle nesse mundo. Todas as vezes que você se sentir tentado a ficar contra Deus, a pecar contra Deus, a desobedecer a Deus, a achar que não vale a pena seguir a Deus, lembre-se que o Evangelho diz: Deus reina. Deus é o Rei. E um dia esta verdade ficará patente. E todos os que desistiram, todos que abandonaram o reino, não permanecerão nele. Será instalado apenas o reino de Deus com os seus filhos neste mundo. Lembre-se disso. Quando se sentir desanimado, quando se sentir desesperado, quando se sentir sem esperança, o Evangelho diz: Deus reina. Deus manda. A injustiça não terá a palavra final neste mundo. A guerra não será a palavra final neste mundo. O mal não será a palavra final neste mundo. E sim o reino de Deus que vai se instalar neste mundo. Esta mensagem do Evangelho deve provocar em nós esperança. Mas deve provocar em nós também uma explosão de alegria. E aí Isaías continua retratando, construindo sua imagem poética. Então ele primeiro falou do porta-voz, do mensageiro que vem correndo. E aqui o atalaia, o sentinela olha, e pelo jeito de correr, ele sabe, é uma boa notícia. E ele vem gritando: vencemos, a vitória é nossa, tudo está bem, tudo está em paz, tudo agora de bom vai acontecer, a vitória é nossa, estamos livres. E quando o sentinela ouve aquilo, o que ele faz? Ele se vira para a cidade, ele se vira para aqueles que estão dentro do muro, ele ergue a sua voz, e todos os sentinelas juntos gritam de alegria. E Isaías acrescenta: porque os seus olhos estão vendo o retorno do Senhor a Sião. O Evangelho também fala da volta de Deus para o seu povo. Aqui se refere ao retorno do povo que estava no exílio. E eles voltam, trazendo os equipamentos do templo. Eles voltam para reconstruir o templo, que era o palácio de Deus. E o retorno desse povo era como se fosse o retorno do próprio Senhor, do próprio Deus, retornando. E os atalaias então, as sentinelas, veem isso. E eles gritam, eles veem com seus próprios olhos. Estão lá olhando e de repente alguém vem com essa notícia. E eles gritam, e lá dos muros, todos eles gritam alegres, dizendo: olha, o Senhor está voltando, o Senhor está retornando, a vitória é nossa, nós ganhamos a guerra. O Evangelho que nós pregamos hoje também deve anunciar isso, que um dia o Senhor vai retornar para este mundo, que um dia Ele descerá a este mundo, e Ele instalará o seu reino aqui. Ele vai fazer valer a sua vontade. Ele vai reinar neste mundo. Ele vai transformar este mundo. E isso deve produzir em nós alegria. E a próxima cena, então, é do povo na cidade. E o povo, então, é desafiado a gritar de alegria.
literalmente, essa expressão gritar de alegria poderia ser: explodam de alegria, que a alegria de vocês explodam dentro de vocês, que vocês gritem, rompam em alegrias e juntos vocês exultem. Ó ruínas de Jerusalém, era só ruínas. A realidade do reino ainda não era visível ali na transformação. A cidade era só ruínas. Mas diante da notícia de que Deus venceu a guerra e que Ele está voltando, o povo devia fazer o quê? Explodir de alegria, gritar, celebrar satisfeito. Ainda não vemos a cidade restaurada, ainda não vemos a cidade reconstruída, mas Deus está trazendo o seu povo de volta. Ele derrotou a Babilônia. O nosso futuro é alegre, o nosso futuro é feliz, e por isso nós devemos celebrar, porque Deus consolou, isso é, Deus mudou o ânimo do seu povo, Deus mudou a esperança do seu povo, Deus remiu, agiu como parente redentor, resgatador do seu povo. Ele desnudou o seu braço, isso é, ele arregaçou as mangas. É a ideia dessa expressão, desnudar o braço. É quando alguém vai agir e então arregaça as mangas para agir. Então ele está dizendo, Deus arregaçou as mangas e agiu à vista de todas as nações. E todas as terras verão a salvação do Senhor. A notícia de que Deus reina deve renovar a nossa esperança na restauração deste mundo, mas deve nos levar a explodir de alegria, a termos uma vida alegre. É por isso que nós cultuamos juntos, é por isso que nós nos reunimos para um culto. Não vemos ainda esse reino manifesto, ainda temos doença, ainda temos morte, ainda temos problemas, ainda vivemos num mundo em ruínas. Mas o Evangelho diz, Deus vai voltar, e Ele vai mudar isso. Deus vai voltar na pessoa do seu Filho Jesus, e vai transformar isso. Deus vai criar um novo céu e uma nova terra. Deus vai criar um novo mundo, onde não vai ter mais dor, onde não vai ter mais tristeza, onde não vai ter mais lágrimas, onde não vai ter mais morte. E diante dessa notícia, ao invés de ficarmos chorando as ruínas de hoje, nós devemos explodir em alegria, louvar a esse Deus, que um dia vai retornar para esse mundo e transformar esse mundo. Mas a terceira reação é a notícia de que Deus reina. Deve despertar em nós um abandono da impureza e do mundanismo. A terceira estrofe, então, Isaías dirige aos que estavam na Babilônia. Fora, fora, isso é, retirem-se, retirem-se, saiam de lá. Interessante, lembra que Isaías está escrevendo antes, e quando ele escreve, ele está em Jerusalém. Por isso que ele diz, saiam de lá, retirem-se daí, saiam da Babilônia. Não toquem em coisas impuras. Não se tornem impuros. Aqueles que carregam os utensílios do Senhor, isso é, que vão trazer os vasos do templo que seriam levados para a Babilônia, aqueles que vão trazer estes vasos, façam os rituais de purificação. Purifiquem-se e saiam do meio dela. Não tragam de lá nenhum paganismo, nenhum costume que não seja compatível com a nova vida que Deus dará a vocês. Abandonem os maus costumes lá, abandonem as impurezas lá, purifiquem-se e voltem. Esse é outro versículo citado 2 vezes no Novo Testamento. 2 Coríntios 6,17, o apóstolo Paulo aplica à igreja. E ele falando das associações e relacionamentos que podem comprometer o testemunho cristão, ele claramente diz que associação há entre o crente e o descrente, que comunhão da luz com as trevas. E ele encerra citando esse versículo: deixem o mundo, abandonem o mundo,
Abandonem as coisas impuras. Deixem de lado qualquer comportamento, qualquer associação, qualquer relacionamento que comprometa a sua vida com Deus, que comprometa a sua vida com o reino. Você espera um outro reino, você espera um outro mundo, você espera a volta do Senhor Jesus Cristo. Então não fique amarrado, contaminado, tornando-se impuro com as coisas daqui. Deus vai instalar o seu reino, Ele reina. E se você de fato acredita nisso, você deve ter uma vida diferente, você deve ter uma vida transformada, você deve ter uma vida que deixa de lado as coisas do reino do inimigo, as coisas da Babilônia. E a outra vez é Apocalipse 18:4, quando João fala diretamente a futura Babilônia, que vai imperar antes da vinda de Cristo. E ele dá a mesma ordem: abandone, para que você não seja cúmplice das obras do mal. E Isaías termina dizendo que isso é possível. Agora ele fala ao povo ali da Babilônia daquele tempo, porque vocês não vão sair às pressas, vocês não vão sair apressados. Então vai dar tempo vocês se purificarem, vai dar tempo vocês pegarem os utensílios do Senhor, vocês não vão sair fugindo. Aqui ele faz um paralelo e um contraste com o Êxodo. No Êxodo, o povo de Israel teve que sair às pressas. Lembra disso? Teve que sair às pressas. Não deu tempo nem preparar massa para o pão. Tinha que comer o pão sem fermento, porque não dava tempo. Eles tiveram que sair apressados. Aí ele está dizendo: a Babilônia não vai ser assim não. Vocês vão ter tempo. Então peguem os vasos, aqueles que devem trazer os utensílios da casa de Deus, pratiquem a purificação, se purifiquem, e todo o povo deixem tudo que é comprometedor para trás. Vocês vão ter tempo. Mas tem um fato que é o mesmo do Êxodo: o Senhor irá diante de vocês e o Deus de Israel será a sua retaguarda. Isso aconteceu no Êxodo, né? A nuvem tanto guiava o povo como protegia o povo. Ele disse na Babilônia vai ser do mesmo jeito. Deus vai guiar vocês e Deus vai proteger vocês. Então vocês não precisam de pressa, mas vocês precisam de purificação. Vocês precisam abandonar os costumes, tudo aquilo que nos compromete com o reino deste mundo. O Evangelho fala: Deus reina. Não há motivo para o povo de Deus viver desanimado, desesperado, deprimido, ansioso com a situação desse mundo. Deus reina. Pode parecer que não, mas Ele reina. E Ele vai voltar. E Ele vai instalar o seu reino aqui. Um reino de paz, um reino de bem, um reino de vitória, um reino de salvação. Isso deve reanimar a nossa esperança. Isso deve nos levar ao louvor, à alegria, a uma vida que louva a Deus, mesmo nos momentos de ruína e dificuldade, porque temos essa esperança. Deus reina e Ele vai instalar o seu reino aqui. E uma vida de santidade, de pureza, que abandona tudo aquilo que não é compatível com o reino de Deus. Mas, encerrando, boas notícias precisam ser compartilhadas. Nós temos que anunciar esse Evangelho. Nós temos que proclamar a um mundo desesperado, a um mundo que está buscando alegria em fontes de tristeza, a um mundo que está buscando matar sua sede em águas salgadas, com águas amargas, que ao invés de saciar, produzem uma sede ainda maior. Nós precisamos proclamar a este mundo as boas notícias. O nosso Deus reina. Ele demonstrou isso quando enviou o seu Filho, o Senhor Jesus Cristo,
que morreu na cruz e derrotou o mal. E um dia ele vai voltar para fazer esta vitória visível e plena neste mundo. Enquanto aguardamos, reanimamos a nossa esperança, nos alegramos, nos purificamos e compartilhamos este Evangelho.